Olá, shalom, shalom, muito bom dia, Boker Tov, Moreh Malachi Ben Israel. Estou passando por aqui para trazer a leitura da Parashá deste segundo dia de nossa festa de Rosh Hashanah. Hoje, dia 27 do mês de setembro do ano de 2022, e dia 2 do mês de Tishrei, do ano de 5.783 do calendário judaico, deste início deste novo ano, que seja para nós e para todo o nosso povo Israel, um ano repleto de muitas bênçãos e de muitas realizações. Hoje, a leitura da Parashá concernente ao segundo dia da festa de Rosh Hashanah está no livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 22, verso 1 até o versículo 24. Quero aqui deixar um shalom, um boker tov, um bom dia a todos os nossos amigos, nossos internautas, a toda a família Anusim Brasil. Shalom, shalom e Shana Tová Umetuká, né? Continuação aí de um ótimo ano a todos. Toda a família, todos os nossos amigos, familiares, todo o nosso povo de Israel, a todas as comunidades, que o Eterno abençoe grandemente e possa nos conceder um ano de grandes realizações, tanto na vida material como na vida espiritual. Então, quero aqui fazer a leitura da Parashá concernente ao segundo dia da festa de Rosh Hashanah, que está no livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 22, do verso 1 ao 24. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorah. E foi depois dessas palavras que o Eterno experimentou a Abraão e disse-lhe, Abraão, eis-me aqui. E disse, toma, rogo teu filho, teu único a quem amas, a Yitzhak, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali como holocausto sobre um dos montes que te direi. E madrugou Abraão pela manhã, albardou o seu jumento e tomou seus 2 moços com ele, e Isaque seu filho, e partiu lenha de holocausto. Levantou-se e foi ao lugar que lhe disse o Eterno. No terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de onde, e disse a Abraão a seus moços, ficai aqui com o jumento, e eu e o mancebo iremos até lá, e adoraremos e voltaremos a vós. E tomou a Abraão a lenha de holocausto e a pôs sobre Isaac seu filho, e tomou em sua mão o fogo e a faca, e andaram ambos juntos. E chamou Isaque a Abraão seu pai e disse, meu pai. E falou, eis-me, meu filho. E disse, eis o fogo e a lenha, e onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão, o Eterno proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E andaram ambos juntos. E chegaram ao lugar que lhe havia dito o Eterno, e edificou ali Abraão o altar, e pôs a lenha em ordem, e amarrou a Isaac seu filho, e o colocou no altar sobre a lenha. E estendeu Abraão sua mão e tomou a faca para imolar seu filho, e chamou um anjo do Eterno dos céus e disse, Abraão, Abraão, e disse, eis-me aqui. E disse, não estenda tua mão ao mancebo e não lhe faças nada, pois agora sei que temente de Deus és tu, e não negaste teu filho, teu único, a mim. E levantou Abraão seus olhos e viu,
e eis que um carneiro estava embaraçado numa árvore por seus chifres. E foi Abraão e tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Eterno aparecera a seu servo. E chamou o anjo do Eterno a Abraão pela segunda vez dos céus, e disse: por mim jurei, disse o Eterno, porque fizeste esta coisa e não negaste teu único, abençoar-te-ei e multiplicarei tua semente como estrela dos céus e como a areia que está à beira-mar, e herdará tua semente à porta dos seus inimigos, e te abençoarão em tua semente todas as nações da terra, porque ouviste a minha voz. E voltou Abraão a seus moços, levantou-se e foram juntos a Berseba, e morou Abraão em Berseba. E depois dessas coisas foi anunciado a Abraão nestes termos: eis que deu à luz Milca, também ela filhos a Nahor, teu irmão, a Uts, seu primogênito, a Bus, seu irmão, e a Quemuel, pai de Arã, e a Quesed, e a Razô, e a Pildash, e a Idilaf, e a Betuel. E Betuel gerou a Rebeca. A este 8 filhos deu a luz Milca para Nahor, irmão de Abraão, e sua concubina de nome Reumá. Deu à luz também ela a Teba, e Garã, e a Tarraxes, e a Maaha. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet vehayo lanu tabitoreinu, Baru atah Adonai noten hatorá. Leitura de hoje é uma leitura que conhecemos porque faz parte de toda a história do nosso povo. Todo o princípio do povo de Israel vem do patriarca Abraão. Abraão é o pai da nação, pai de todo o povo de Israel. Abraão, Isaque, Jacó e as 12 tribos. Abraão foi um grande tzadik, como sabemos, através das escrituras. Foi um homem que sempre foi voltado à fé monoteísta. Como poderíamos dizer, Abraão não passou pelo protestantismo, pelo cristianismo, pelas religiões pagãs, mas Abraão vem de uma linhagem totalmente monoteísta. Como temos já falado, Noar era monoteísta, o seu filho Sete era monoteísta e o próprio Adão era monoteísta, Sete era monoteísta, Noar era monoteísta e Shem, o seu filho, era monoteísta. E de Shem vem Abraão. Então a linha de Abraão é uma linha totalmente monoteísta, não seguiu a linha da idolatria. E Abraão, então, recebe esse chamado de Deus para, por meio dele, formar toda a nação do povo de Israel. Porém, o Eterno provou Abraão para ver se realmente ele era apto para exercer toda a missão de por meio dele ser constituída a nação de Israel. Até porque Abraão, como monoteísta, deveria seguir toda essa linha do monoteísmo, do ensinamento do único Deus. Então Deus provou Abraão, várias provas ele passou. E tem essa grande prova, que nós lemos aqui, de Abraão foi pedido, depois de ter esperado tanto tempo pelo seu filho, Deus pede o filho, que ele sacrifique o filho, oferecesse esse único filho que ele tinha ao Eterno. E Abraão não desobedeceu a Deus, Ele, por mais que ele amava
a Deus, ao seu filho, ele foi obediente ao pedido de Deus. Muito diferente de hoje, muitas pessoas estão muito apegadas, eu não digo aos filhos diretamente, né? Porque todo pai ama o seu filho, né? Mas as pessoas se apegam muito às coisas materiais. E quando passam por aquela prova de fé, de ter que deixar, de abandonar a idolatria, de deixar de guardar o domingo, começar a guardar o Shabat, e as pessoas começam, mas não dá por isso, por aquilo, e começam a se queixar, né? Então as pessoas se queixam, não abrem mão de coisas que são comuns do dia a dia, que podem ser substituídas. Não é o caso do filho. O filho não podia ser substituído. Poderia vir outro filho, mas aquele não viria mais. Se Isaac fosse sacrificado, Isaac não voltaria mais, né? Então, ia nascer um outro. E Abraão foi fiel a Deus. Quando Deus pediu, olha, agora você você vai sacrificar esse filho que você tem para mim. Né? Claro que foi apenas um voto que Deus, uma prova que Deus estava fazendo com Abraão. Porque essa prática de oferecer filho em sacrifício não provém do judaísmo, né? O judaísmo não pratica essas coisas. Isso era uma prática dos povos pagãos que ofereciam filhos. E Abraão foi provado, e Abraão, antes de ser abençoado, porque nós vimos que na leitura, Abraão primeiro cumpriu o mandamento, pedido. Né? O pedido de Deus foi uma ordem, foi um mandamento. Primeiro ele cumpriu o mandamento, depois é que ele foi abençoado. Então as pessoas, olhando a questão da Torá, as pessoas fazem o contrário. Às vezes as pessoas querem a bênção antes de cumprir o mandamento, o que não foi o caso de Abraão. Abraão, as promessas que ele teve de que ele seria pai de uma grande nação e que ele seria grandemente abençoado, veio depois da prova que ele passou. Então, primeiro quando Deus pediu, faça isso, e ele foi para fazer. Então, ele só não fez porque Deus não permitiu, não era algo que Deus iria permitir. E depois que ele fez, né, que ele cumpriu, aí veio as bênçãos. Então, as bênçãos é o que nós sempre falamos. As bênçãos, elas vão acontecer na nossa vida mediante a obediência aos mandamentos. É por isso que quando nós rezamos assim: sejamos santificados com os teus mandamentos. Então, o que santifica o homem é a obediência aos mandamentos. Abraão foi abençoado por Deus porque ele cumpriu o mandamento. Ele não negou o único filho, ele não negou. Ele só não sacrificou porque Deus, claro, não permitiu. Então, que a gente possa também, né, abrir mão. Às vezes a pessoa está muito apegada às coisas materiais. Hoje existe aí um consumismo muito grande, as pessoas, né, são muito apegadas às coisas materiais, a dinheiro, a salário, a carro, a casa, e tudo isso perece, né? Deus não está pedindo para nós o nosso filho, o Eterno pede apenas que guardamos os seus mandamentos, né? E que possamos adorá-lo realmente de forma como ele é, e abrir mão de toda essa idolatria. É isso então, ficamos por aqui, um ótimo dia a todos, que o Eterno nos abençoe grandemente e que tenhamos todos um feliz ano de 5.783. Shana Tová Umetuká, e quero uma vez mais agradecer a todos que estiveram conosco no primeiro dia da festa, e juntos aí nos alegramos muito na nossa festa de Rosh Hashanah. Shalom, Shana Tová Umetuká, que o Eterno abençoe a todos grandemente. Shalom, fique com Deus.